Olá, eu me chamo Samara Araújo e vou apresentar o trabalho intitulado Expressão de interleucina 6 em felinos doentes renais crônicos, que teve como orientador o professor André Marcelo Conceição Menezes. A doença renal crônica é uma doença de caráter multifatorial e a sua evolução se dá através da perda progressiva de néfrons ao longo de meses ou anos, dificultando assim a realização de funções básicas dos rins, como a excreção, o controle e a síntese, e ocasionando então a retenção de algumas substâncias como creatinina, nitrogênio e fósforo. Conforme a avaliação clínica de exames complementares, é possível diagnosticar e fazer o estadiamento preconizado pela Associação Internacional de Interesse Renal, que estabelece 4 estágios da doença. Além disso, a interleucina 6 é uma das toxinas inflamatórias investigadas nos casos de doença renal e trata-se de um mediador solúvel que atua na hematopoiese e na resposta imune. Seus níveis são baixos em situações normais, mas pode aumentar consideravelmente em estados inflamatórios. Assim, o presente estudo tem como objetivo a investigação do perfil de expressão de citocinas inflamatórias sanguíneas em pacientes felinos de doença renal crônica, focando especialmente na interleucina 6 e buscando compreender o papel dessas substâncias novas da doença e de que forma essa interpretação pode auxiliar no tratamento. O grupo amostral foi composto por 14 felinos sem distinção de sexo, raça ou faixa etária, dos quais 6 compuseram o grupo controle saudável e 8 compuseram o grupo doente renal crônico. Todos os animais de ambos os grupos passaram por avaliação clínica e exames complementares, além do perfil de expressão de citocinas via RT-PCR. De acordo com os critérios de inclusão, foram selecionados pacientes felinos com um diagnóstico fechado de doença renal crônica e, a partir dos critérios de exclusão, foram descartados pacientes felinos que apresentassem doença infecto-contagiosa ou autoimune, lesão renal aguda ou doença renal crônica agudizada. As análises do experimento foram realizadas no Laboratório de Análises Clínicas e Laboratório de Biologia Molecular da UFRA, e nas análises clínicas, os animais foram submetidos a jejum alimentar de 8 horas para a realização da coleta de amostras de sangue sob contenção física aplicada de acordo com as normas de bem-estar animal. O material colhido foi distribuído entre um tubo contendo DTA potássico e outro cubo contendo gel retrator de coágulo. Essas amostras foram armazenadas em caixas de propileno contendo gelo a 4 graus Celsius e encaminhadas aos laboratórios para as análises de acordo com os métodos vigentes da UFRA. Nas análises estatísticas do experimento, os parâmetros clínicos patológicos de peso, idade, creatinina, ureia, proteínas totais e frações, albumina, hematócrito e leucócitos totais foram avaliados através da variância ANOVA e as médias foram acompanhadas pelo teste de T-Student. A diferença estatística entre os grupos se deu quanto à idade, sendo o paciente doente renal crônico em média 3,7 anos mais velho que o paciente saudável. Na ureia, a diferença foi de 47,78 mg por decilitro no grupo controle versus 104,76 mg por decilitro no grupo doente. Já no peso dos pacientes, 6,11 kg no grupo controle versus 3,85 no grupo doente. Os indicadores restantes não apresentaram diferenças estatísticas significativas. Nas análises de expressão gênica, todos os animais de ambos os grupos expressaram interleucina 6, sendo as maiores variações de expressão nos animais doentes. Entretanto, a avaliação da expressão relativa das citocinas não revelou diferença estatística significativa entre os grupos controle e doente, foi menor que 0,05, embora as variações de expressão tenham sido maiores nos animais doentes. O presente estudo corrobora com estudos anteriores que a maior prevalência de doença renal crônica se dá em felinos idosos. Já quanto à concentração de creatinina sérica, embora não seja possível observar diferenças estatísticas significativas entre os grupos, a média do grupo doente renal crônico excedeu o atual valor de referência para felinos preconizado pela IRIS, que é de 1,6 mg por decilitro. Em relação aos parâmetros de albumina, a hipobunemia pode ser uma evidência de problema renal quando estiver associado à proteinúria, embora este parâmetro não tenha sido identificado nesse estudo. Não foi possível identificar a ocorrência de diferenças estatísticas significativas em relação ao leucograma, já que alguns estudos indicam que a doença renal crônica promove alterações principalmente na série vermelha dos pacientes. A relação da expressão de citocinas inflamatórias no sangue com a ocorrência de disfunção renal já foi demonstrada em estudos anteriores, principalmente em pacientes caninos e humanos. Um desses estudos conseguiu associar a liberação de interleucina 6 à progressão da doença renal crônica e maiores índices anêmicos nesses pacientes. Porém, nesse estudo, a única paciente anêmica apresenta resultados de expressão dessa citocina semelhante aos demais animais com doença renal crônica.
De acordo com o exposto, foi possível demonstrar no presente estudo a expressão sanguínea de interleucina 6 em pacientes felinos saudáveis e com doença renal crônica, embora não tenha sido possível encontrar diferenças significativas entre os grupos, de forma a revelar apenas uma maior variação de expressão dessa citocina nos gatos com doença renal crônica. Além disso, é importante ressaltar que as análises de expressão gênica representam alternativas promissoras no entendimento da progressão das doenças renais na medicina humana e veterinária, fazendo-se necessários novos estudos com mais animais de diferentes estadiamentos íris. Essas foram referências, esses são os agradecimentos. Muito obrigada.